Turminha boa do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa aula maravilhosa, nessa nossa viagem pela história. Então vamos a ela, o tema de nossa aula. Vamos lá, galera! Aula de número 26, objeto de conhecimento, a lei de terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado. Detalhamento, territórios e as fronteiras, a Guerra do Paraguai. Territórios e fronteiras, a Guerra do Paraguai. A gente vai falar um pouquinho sobre as fronteiras brasileiras e principalmente essa grande guerra que marcou o Segundo Reinado. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Antes da gente começar a falar sobre essa Guerra do Paraguai propriamente dita, vamos nos situar, galera. Estamos, nesse momento, trabalhando, estudando e aprendendo sobre o Segundo Reinado. E nunca é demais lembrar que uma das principais, se não a principal dificuldade que o Brasil, recém-independente, né, gente? Uma jovem nação, uma nação ainda em formação, ela enfrentou naquele momento foi justamente a questão territorial, gente. Buscar a chamada unidade territorial. Vamos pensar um pouquinho. Antes da independência brasileira, ali na colonização brasileira, existiam duas províncias distintas, né? Duas colônias. A colônia mais ao sul, a colônia Brasil, e a colônia ao norte, Grão-Pará e Maranhão. Eram duas colônias com colonizações distintas. A gente vê, inclusive, no linguajar. O linguajar do paraense, do amazonense, é um pouco mais chiado do que o linguajar por exemplo, do restante do sul do Brasil. Até porque era muito mais fácil você ir de Belém, ou até mesmo de São Luís, para Lisboa, do que propriamente ir de Belém, São Luís, para o Rio de Janeiro, por conta ali das correntes marítimas. Então vocês devem imaginar, né, gente? Manter um país de dimensões continentais, como no caso é o Brasil, unido territorialmente, foi um desafio, gente. Por que não dizer o maior desafio que o governo central ali ele teve que lidar nesses primeiros anos de Brasil independente. A gente viu também que no decorrer ali do primeiro para o segundo reinado, nesse intervalo, no chamado período regencial, o Brasil enfrentou inúmeras revoltas, a grande parte delas tinha o cunho separatista. A cabanagem tinha o cunho ali de separar as províncias do norte do restante do Brasil, a farroupilha, a balaiada, a sabinada, a própria revolta dos malês, né, gente? Eram revoltas que tinham como objetivo fundamental separar, fragmentar parte do território brasileiro e ter aquela região de forma autônoma. Algumas conseguiram, como no caso ali da farroupilha. Durante um período surgiu a chamada República Rio-Grandense, que logo em seguida foi novamente incorporado ao território do Império Brasileiro. Mas a gente vai falar de forma mais profunda sobre uma guerra, gente, conhecida no Paraguai como a Grande Guerra, na Argentina e Uruguai como a Guerra da Tríplice Aliança, e no Brasil a gente costuma chamar de Guerra do Paraguai. A gente vai começar a entender todos os nuances que levaram a esse conflito e principalmente quais as consequências que esse referido conflito ele ocasionou na região ali da América do Sul durante ali o final do século XIX. Vamos ao texto para a gente compreender um pouquinho mais. Vamos lá, galera. Falaremos um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai. Vamos lá, gente. A Guerra do Paraguai, que ocorreu entre os anos de 1864 a 1870, gente, portanto, pouco mais de 6 anos de conflito, foi um conflito mais sangrento e devastador, foi um dos conflitos mais sangrentos e devastadores da história da América do Sul. Vamos então alencar todos os panoramas que estavam ali, basicamente, orbitando naquele momento na América do Sul. Gente, todos esses países que se envolveram no conflito, eles tiveram a sua independência ali entre as décadas de 1810 a 1820. A Argentina, o Uruguai e o Paraguai, também o Brasil, tá, gente? Só que eles tomaram rumos administrativos e governamentais
por assim dizer, distintos. Se no Brasil existia ali o Império Brasileiro, nos demais países existiam repúblicas ainda em formação. Além do mais, gente, grande parte do panorama político era basicamente ali instável, até porque existiam diversas guerras entre Paraguai e Argentina, entre o próprio Brasil e Uruguai, a chamada Guerra Cisplatina, e outros conflitos, galera, que envolviam esse território. Mais um conflito, que basicamente é a Guerra da Prata entre o Uruguai ali, a Guerra Civil Uruguaia, que colocou ali dois partidos em conflito. De um lado os blancos e outro lado os colorados, tá, gente? E basicamente os blancos eram mais conservadores e os colorados tinham uma mentalidade mais liberal. Gente, existia basicamente essa guerra civil que culminou com a vitória dos colorados. Gente, isso basicamente fez com que o governo paraguaio, que naquela época era governado por Solano Lopes, guardem esse nome, tá, gente? Para a gente entender mais essa questão, o Solano Lopes era o governante paraguaio. Eu posso dizer que ele é presidente, mas muitos historiadores colocam o mesmo como um ditador naquele momento paraguaio. E estimulou o desenvolvimento industrial paraguaio, que estava ali na vanguarda naquele momento na América do Sul. Gente, muitos historiadores dizem que o Paraguai havia investido fortemente em educação e tinha, inclusive, erradicado o analfabetismo. Mas se a gente refletir um pouco mais criticamente, final do século XIX, segunda metade do século XIX, era muito difícil alfabetizar toda a população de um país, independente do seu tamanho, tá, gente? A gente pode dizer que existiam uma taxa bastante considerada da população alfabetizada. Gente, mas esse conflito político e principalmente econômico entre as populações ali em relação ao acesso ao Rio da Prata foi fundamental para o surgimento e o crescimento de certa animosidade entre os países. Vamos imaginar um pouquinho, tá, gente? O Paraguai era um país que não tinha acesso ao mar. Então ficava meio isolado em relação aos restantes dos países e também queria escoar sua produção comercial, tá, gente? Então, o Rio da Prata era um caminho estratégico para que os paraguaios pudessem ter acesso ao oceano. Só que detalhe, tá, gente? Esse Rio da Prata, ele estava ali sob o controle dos argentinos. Então a gente vê que existia certa animosidade entre paraguaios, argentinos e também uruguaios. E, professor, como é que foi que o Brasil ele entrou nesse conflito? Porque para o Brasil não era vantajoso, o Brasil sendo o único império daquela região, única monarquia daquela região, não seria interessante, galera, que houvesse ali uma outra nação que rivalizasse com o seu poderio, tanto econômico como também militar naquele momento. Então a gente vê que existe o surgimento de animosidades, de rivalidades naquele momento, e essa animosidade, por assim dizer, vai desencadear em um conflito armado. Vamos adiante, vamos lá, gente. Ok, gente, vamos falar um pouquinho sobre as motivações. Vamos ao texto. A guerra foi desencadeada por uma série de disputas territoriais e políticas na região da Platina. O que é região Platina, professor? É basicamente a região ali do Rio da Prata, gente. O Rio da Prata que é um importante entreposto entre ali aqueles países ali da América do Sul e dava acesso ao oceano Atlântico. E quem controlava o Rio da Prata era justamente os argentinos naquele momento. Entre Paraguai e seus vizinhos, no caso Brasil, Argentina e o Uruguai. O governo paraguaio, liderado pelo ditador Francisco Solano Lopes, e seu desejo de criar o chamado Grande Paraguai. Para isso, ele pretendia anexar áreas do Brasil
da Argentina que permitiam que basicamente ele expandisse ainda mais o seu território, tá, gente? E ele queria basicamente ter acesso ao mar. Vamos adiante, tá, gente? Vamos lá. Surge então uma aliança entre argentinos, brasileiros e uruguaios. O Paraguai enfrentou uma coalizão formada por Brasil, Argentina e Uruguai, conhecida como a Tríplice Aliança. Essas nações uniram suas forças para conter a expansão do poder paraguaio na região. Beleza, galera? Vamos então a entender, trouxe para vocês aqui basicamente uma ilustração que vai nos mostrar ali a Tríplice Aliança e seus referidos líderes. Aqui a gente vê que o Império Brasileiro está sob a liderança do próprio Dom Pedro II, que à época era o segundo imperador brasileiro. A gente vê que a Argentina estava ali sob a liderança, sob o governo de Bartolomeu Mitre, enquanto o Uruguai estava sob a liderança de Venâncio Flores. E esses três líderes, gente, eles conseguiram então formar uma coalizão que ficou conhecida como a Tríplice Aliança. Galera, tomem nota que isso é importante, tá, gente? Essa Tríplice Aliança ela foi instituída em maio de 1865. Quando eu falar de Tríplice Aliança, prestem atenção, coloquem na cabecinha de vocês que nada mais foi do que uma aliança entre brasileiros, argentinos e uruguaios. Por que eles se uniram, professor? Porque tinham um inimigo comum. Qual era esse inimigo, professor? O ditador paraguaio Solano Lopes. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Vamos entender o desenvolvimento do conflito, tá, gente? A guerra foi caracterizada por uma série de batalhas sangrentas e confrontos brutais, incluindo a Batalha do Tuiuti, a maior batalha travada na América do Sul até então, e outra batalha bem emblemática é a Batalha Naval do Riachuelo. Professor, como é que se deu início a esse conflito? Gente, como você deve imaginar, Solano Lopes sabia que existia um clima nada amistoso entre ele e os seus colegas governantes da América do Sul, por assim dizer, então ele resolveu tomar as rédeas do conflito, invadindo ali a região onde hoje é o Mato Grosso. O Mato Grosso foi invadido por paraguaios, dando origem ali a esse conflito que foi a Guerra do Paraguai. Quando a gente busca entender o panorama daquela região, a gente imagina o seguinte: naquele momento, galera, da nossa história, não existiam estradas que interligavam a capital do Império, que à época era Rio de Janeiro, até o interior do Império, no caso, o próprio estado do do Mato Grosso, entre outros estados, como Goiás e região ali do chamado interior do território brasileiro. Então, o principal meio de se chegar àquela região era justamente através do Rio da Prata. Então, os paraguaios viram a oportunidade de tentar anexar aquela região aos seus domínios. E isso desencadeou ali o chamado conflito entre brasileiros e paraguaios. E como você deve estar entendendo, né, gente, com a assinatura da Tríplice Aliança, argentinos e uruguaios também estavam ali dispostos a lutar ao lado dos brasileiros, dando início à chamada Guerra do Paraguai. Só com um detalhe, tá, gente? O país mais rico e mais poderoso, e com o exército mais numeroso, era basicamente o exército brasileiro. Só que, antes da Guerra do Paraguai, gente, o exército brasileiro era incipiente. Ele era pequeno, ele tinha poucos soldados que estavam dispostos ali a ir à guerra contra os paraguaios. Até porque não existia um investimento grande no exército brasileiro. Foi a partir da Guerra do Paraguai que o governo começa, então, a investir no seu exército. Quem combatia as chamadas revoltas internas era a Guarda Imperial. E essa Guarda Imperial, ela tinha um financiamento largo, por assim dizer. Mas o exército, propriamente dito, ele não tinha uma devida importância que viria a ganhar após a Guerra do Paraguai. Como é que foram conclamados, então, professor, soldados para lutar nessa guerra?
a chamada campanha Voluntários da Pátria, onde o governo, ali através inclusive de propaganda, buscavam voluntários para lutar no Exército Brasileiro e também, isso é importante, tomem nota, a participação de escravizados e ex-escravizados, com a promessa ali da liberdade após o término do conflito. E isso aí, gente, é interessante, porque pós-Guerra do Paraguai, a gente vai ver que o movimento abolicionista ele vai surgir do seio do Exército Brasileiro, que não via mais aqueles indivíduos como escravizados ou ex-escravizados, mas sim como companheiro de armas. Obviamente existia ali um racismo dentro do próprio Exército, mas as ideias abolicionistas começaram a florescer dentro daquele Exército. Gente, quando a guerra, que vocês devem ter imaginado, não foi algo curto, durou 6 anos, quanto mais ela estava sendo estendida, mais o Exército Brasileiro via necessidade de mais soldados. E a campanha por voluntário da pátria não estava mais dando resultado, como você deve imaginar. Então aconteceu de algumas alistamentos forçados surgiram. Alguns historiadores, galera, relatam que muitas vezes o governo ele fazia algumas programações culturais, atraía a população e quando havia uma aglomeração de populares, eles cercavam aquele local e basicamente alistavam, por assim dizer, à força os homens que estavam ali presentes, tá, gente? Era dessa forma, basicamente, que o Exército Brasileiro vai se criando, tá, gente? Outro evento importante para a gente entender como que surgiu também o embrião, porque viria a ser a Armada Nacional ou a Marinha Brasileira, ou basicamente a Batalha Naval do Riachuelo, considerada o marco fundador da chamada Armada Nacional, que viria a ser ali que viria a ser a Marinha Brasileira, tá, gente? A Batalha Naval do Riachuelo foi uma batalha travada ali no território platino, no rio Riachuelo, que era basicamente um rio afluente do Rio da Prata, e foi vencida pelo Exército, pela Marinha Brasileira, pela Armada Brasileira ali, sob a liderança do comandante Barroso, tá, gente? Que é considerado um dos patronos da Marinha Brasileira. Então vocês estão vendo que várias situações estavam presentes naquele conflito e é muito importante a gente tomar nota e muito importante também a gente conhecer um pouco mais sobre a Guerra do Paraguai. Vamos adiante, vamos lá com o texto, vamos lá. O Paraguai, apesar de ser o menor poderio econômico e militar, resistiu tenazmente às forças da Tríplice Aliança por vários anos. Vamos adiante. A Batalha Naval do Riachuelo, travada em 11 de julho de 1865, às margens do arroio do Riachuelo, na província Corrientes, no caso na Argentina, foi um marco decisivo na guerra e consolidou como um dos maiores trunfos da história da Marinha do Brasil, a nascente Marinha Brasileira. Durante muitos anos, galera, a Marinha Brasileira ela vai ser conhecida como Armada Nacional. Mas toda vez que vocês virem algo relacionado à Armada Nacional nos livros didáticos, vocês associam logo com a figura da Marinha do Brasil. Posteriormente, a gente vai conhecer como Marinha do Brasil, mas nos primeiros anos, tanto do Império como da República, era conhecida como Armada Nacional. E surgiu, naquele momento, como grande poderio bélico brasileiro, justamente a Marinha Brasileira, a Armada Nacional. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Vamos entender qual foi o papel do negro na Guerra do Paraguai. Vamos ao texto que fala pra gente. Vamos lá. Para compor as tropas do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, Dom Pedro II precisou criar um discurso nacionalista para estimular a participação de brasileiros na guerra. Como eu expliquei para vocês, eram chamados voluntários da pátria. Além de impor o alistamento obrigatório, em 1866, o decreto aprovado em caráter emergencial
permitia a alforria de escravizados em troca de serviço conjuntamente com a indenização monetária aos seus senhores. A gente está vendo que nesse momento a gente vai começar a entender qual foi basicamente o embrião do abolicionismo dentro das Forças Armadas brasileiras. E também, gente, um certo empoderamento do próprio militar naquele momento. Antes da Guerra do Paraguai, não quer demais lembrar, a figura do exército e do próprio militar, por assim dizer, ele era basicamente desprestigiado, tá, gente? Não tinha o prestígio que vai adquirir pós-Guerra do Paraguai. Tanto que a gente vai entender que a abolição da escravidão foi uma pressão dos próprios militares e também, gente, a própria proclamação da República vai ser liderada e encabeçada, por assim dizer, por um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser o primeiro presidente da República Brasileira. O primeiro foi militar, o segundo também foi militar, tá, gente? Então a gente vê que a Guerra do Paraguai foi também um divisor de águas em relação à figura do próprio militar, que anteriormente não tinha o prestígio, não era prestigiado, era colocado de escanteio, por assim dizer, e posteriormente, pós-Guerra do Paraguai, ele ganhou um prestígio que vai ser fundamental para o que viria a acontecer no decorrer da nossa história, tá, gente? E a figura do negro também é importante, porque uma vez que esse decreto dizia que todo o escravizado que lutasse na Guerra do Paraguai, pós o término do conflito, ganharia a sua alforria, por assim dizer, a sua liberdade, foi bastante divulgada entre os escravizados e também foi fundamental ali para o surgimento desse movimento abolicionista no seio do militarismo brasileiro. Vamos adiante, vamos lá, galera. Nas senzalas e nas lavouras, cartas de alforria e uniformes começaram a chegar para aqueles que se viram no dever de defender a pátria, que até então lhes negava condições de gente, tá, gente? Em janeiro de 1867, os primeiros libertos da guerra foram encaminhados para o Exército e também para a Marinha, tá, gente? Então, tornou-se basicamente um mecanismo de ascensão social, você ir para as trincheiras da guerra, principalmente ali para o negro, para o escravizado, que também, obviamente, queria a sua liberdade a todo custo. Vou trazer para vocês aqui a figura de um negro com o uniforme do Exército Brasileiro. Naquele momento, ali a figura de um militar expoente do Exército Brasileiro negro, que é justamente o tenente Marcolino José Dias. Trouxe ele para simbolizar a adesão da figura do negro, do ex-escravizado, por assim dizer, ao Exército Brasileiro. Só que essa medida, basicamente, ela é meio que contraditória. Vamos imaginar, é conclamado o negro para lutar pela pátria Brasil, pela sua pátria, mas essa mesma pátria lhe negava anteriormente a dignidade de ser considerado pessoa. Ele não era considerado pessoa. Gente, o escravizado no Brasil colônia, também no Brasil império, não era considerado pessoa, não era gente, não era um indivíduo. Ele era considerado uma coisa, um objeto, que muitas vezes era vendido e comprado, até mesmo morto, porque não tinha nem sequer alma, por assim dizer. Então a gente está vendo que é contraditório esse movimento nacionalista que prega o negro como fazendo parte do exército que vai lutar pela pátria, mas ao mesmo tempo, nas senzalas, os escravizados continuam trabalhando de forma forçada e continuam, basicamente, recebendo o chicote no lombo. Vamos adiante no texto. Vamos lá, galera. Vamos entender as consequências da Guerra do Paraguai. Consequências. O Brasil passou por mudanças políticas e sociais. Aumentou a insatisfação popular devido aos custos humanos e econômicos da guerra, contribuiu para a instabilidade política no primeiro pós-guerra e impulsionando também o processo de abolição da escravatura. Vamos adiante, vamos lá, gente. A guerra teve impacto significativo da população brasileira, houve perdas humanas consideráveis e os custos econômicos foram elevados.
a mobilização militar, a compra de armamentos e os gastos com a manutenção das tropas tiveram impacto duradouro nas finanças do Brasil. Gente, vamos entender um pouquinho. A guerra, ela foi, teoricamente, se vocês verem no discurso oficial, ela foi vencida pelos brasileiros, argentinos e uruguaios, visto que eles conseguiram invadir o território paraguaio através de várias excursões, de várias batalhas, Batalha do Tororó, Batalha do Tuiuti e várias outras batalhas contra o exército paraguaio. Elas conseguiram ali invadir o território paraguaio através de métodos muitas vezes questionáveis, surgindo inclusive a figura do Duque de Caxias, que na época ainda era Marquês de Caxias, que é considerado um dos grandes heróis do exército brasileiro, mas que teve ali uma atuação meio que contestável contra as tropas paraguaias, que no final da guerra eram compostas quase que exclusivamente por crianças e mulheres, tá, gente? Crianças e mulheres foram massacrados pelo exército brasileiro. Houve grande mortandade, houve uma carnificina no campo de batalha ali na Guerra do Paraguai, comandada por Duque de Caxias, Marquês de Caxias, que viria a ser Duque de Caxias. O Brasil conseguiu invadir o território paraguaio. O Solano Lopes foi morto, tá, gente? Houve ali todo um clima de vitória, mas se a gente analisar um pouquinho mais as consequências econômicas e sociais brasileiras, o Brasil também pode ser considerado um perdedor da batalha. Um perdedor da guerra, porque contraiu dívidas, e essas dívidas foram fundamentais ali para a própria crise da monarquia, que viria a ser culminada ali com a própria proclamação da República, e também os próprios paraguaios, que apesar das perdas humanas e materiais, foram basicamente obrigados a pagar uma alta indenização, tanto a brasileiros como a uruguaios e também a argentinos. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. O Paraguai saiu da guerra como o país mais prejudicado, como eu falei para vocês. Além das perdas humanas e materiais, o país teve que ceder vastos territórios para o Brasil e também para a Argentina. Vamos adiante. Resultou em uma devastação generalizada e enormes perdas humanas. Galera, preste atenção, estima-se que até 60%, mais da metade da população masculina adulta do Paraguai tenha sido morta durante o conflito. E o país foi deixado em ruínas econômicas e também sociais, tá, gente? Então a gente vê que a Guerra do Paraguai ela foi um conflito marcante na América do Sul, que teve ali influências políticas, territoriais e também econômicas, e que culminou que no final, todo mundo saiu perdendo. O Brasil porque contraiu dívidas, a Argentina, Uruguai também contraíram dívidas, além das perdas humanas, mas o país que de fato sofreu as maiores perdas foi justamente o Paraguai, que teve seu território invadido, teve sua população massacrada e quase que dizimada, e basicamente teve o seu desenvolvimento naquele momento freado. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a participação e a atenção de vocês.